Bom, na aula de hoje a gente vai ver como representar matrizes em programação, né, em particular no Python. Tá? No Python a gente vai representar matrizes como listas de listas. Tá? Uma lista onde cada posição guardada, né, cada objeto guardado na lista é também uma lista. Tá? Então, por exemplo, a gente pode representar essa matriz aqui, uma matriz com 3 linhas e 4 colunas, né, como uma lista de linhas, né, onde a primeira linha é uma lista, né, dos valores 7, 0, 2 e 3, a segunda linha é uma lista de valores 3, 1, 4 e 2, e a terceira linha é uma lista de valores 0, 3, 2 e 7. Tá? Então, é uma lista de linhas da matriz, tá? Onde cada linha é também em si uma lista. Tá? E aí a gente pode acessar a célula da linha I, coluna J dessa matriz, escrevendo M, abre colchetes, I, fecha colchetes, abre colchetes, J, fecha colchetes. Tá? Por quê? Porque MI simplesmente, né, é o iésimo objeto dessa linha M, né, contando dessa lista M, contando de 0, né? Então isso daqui vai me dar uma linha, e aí se eu acessar a posição J, vai me dar quem está na posição J da coluna, né? Então por exemplo, se eu colocar M1, né, você pode olhar tanto aqui pela representação da matriz ou aqui pela lista de listas, né? M1 significa, bom, eu vou pegar essa lista que é a lista M0, essa lista é a lista M1. Tá? Então é dessa lista que eu estou falando, e aí quando eu peço para acessar a posição J, digamos J igual a 2, né, eu vou pegar o valor 4. Ou seja, eu estou pegando linha 1, coluna 2, o valor 4. Tá? E eu posso escrever esse MJ tanto para ler quanto para escrever. Tá? Eu acho... Bom, então, por exemplo, M00 é o número 7, M01 é o número 0, M10 é o número 3 e assim por diante. Tá? E eu acho que vai ficar mais fácil de entender se a gente fizer alguns exercícios. Com o que eu falei, você já deve ser capaz de fazer esses 6 exercícios que eu estou propondo aqui. Então, tente fazer eles primeiro e aí depois veja a solução agora no vídeo. Tá? Então, a primeira coisa que a gente quer fazer é uma função que dados inteiros nm deve a uma matriz n por m, de n linhas, m colunas, com algum valor inicial dado, digamos 0 por padrão. Tá? Então, a gente quer criar uma função, né? Digamos, cria matriz, tá? Com algum valor padrão, valor inicial dado, tá? Que vai ser 0 por padrão, então eu vou chamar ele de valor. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma... desculpa, eu esqueci de colocar o n e o m. Tá? Então, eu preciso nm, qual que é o valor. Né? E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma lista de tamanho n, onde cada elemento é também uma lista de tamanho m, com esse valor 0 por padrão, certo? Então, digamos que eu quisesse fazer uma única linha dessa matriz, né? Eu deveria escrever algo desse tipo. Um range de m, né? Porque eu preciso de m valores numa linha, né? Já que essa matriz tem m colunas, né? E aí eu escreveria algo do tipo, então eu só vou fazer uma linha, tá? Linha.append esse valor. Então, se eu fizer isso, eu vou fazer uma lista de tamanho m, começando com esse valor. Tá? Bom, agora o que eu quero fazer é fazer isso várias vezes para toda a minha matriz n. Então, minha matriz, ela vai ser em si também uma lista, né? Desculpa, essa linha eu esqueci de mencionar, mas é uma lista, tá? Então eu faria alguma coisa assim, né? Uma lista que começa vazia, né? E aí agora eu quero fazer isso n vezes.
né? Então, eu quero fazer N linhas, né? E eu quero dar um append na minha matriz dessa linha que eu acabei de criar agora. E depois eu quero devolver essa matriz, tá? Então, aqui, nessa parte interna, eu estou criando uma linha vazia e estou colocando ela com essa quantidade de valor, com m vezes o valor, né, que foi passado aqui na função, por padrão 0. Tá? E eu quero n vezes fazer isso colocando essa linha na minha matriz. Tá? Então, por exemplo, se eu falar que minha matriz é uma cria matriz 3 por 2, com valor inicial, digamos, 0, e aí eu mandar imprimir matriz, né, e eu executar aqui, a gente tem isso. A gente tem uma lista de listas. Cada lista interna aqui tem 2 elementos, porque é uma matriz com 3 linhas e 2 colunas. E a gente tem 3 linhas, né? A gente tem 3 listas aqui dentro dessa minha lista matriz. Tá? No fim das contas, a minha matriz é uma lista, né? Por exemplo, se eu imprimir o tipo de matriz, vocês vão ver que é simplesmente um objeto da classe lista, certo? Mas onde cada objeto que está nessa lista é em si também uma lista, tá? E com isso a gente consegue representar uma matriz, tá? Se eu escrever, por exemplo, matriz 1, 0 é igual a 7. Então, note que eu mudei na linha 1, coluna 0, o valor para 7. Né? Então, essa é a linha 0, essa é a linha 1, e eu mudei o primeiro valor dela para 7. Tá. Tem outras formas de fazer esse exercício, tá? Inclusive mais compacto, mas a gente não precisa se preocupar com isso agora. Exercício 2. Tá? Então, eu quero fazer uma função que, dado inteiro n, devolve a matriz identidade n por n. Tá? Então, a gente vai fazer algo muito parecido com o que foi aqui, para criar a matriz. Tá? Def identidade, a gente só precisa saber qual é o n, né, para criar a matriz n por n, que é a identidade. Lembrando que a identidade é aquela matriz que é assim, por exemplo. Né? Ela tem zeros fora da diagonal e 1 na diagonal. Tá? Então, a gente vai ter a nossa matriz aqui. Ela é uma lista de listas, né? E aí eu vou fazer, para ir em range de n, tá? Eu vou ter que criar matriz I, então, né? Tem que ser uma nova lista, né? Uma linha, tá? Então eu vou fazer um append aqui de uma linha vazia, tá? Talvez eu vou fazer assim primeiro, depois eu explico o que eu estava fazendo. Então, eu tenho uma linha nova, que é vazia, né? E eu vou fazer o seguinte, para J em range de N, né? Eu faria, se fosse fazer o código que eu tinha feito ali, eu faria um append de valor 0 aqui, né? E aí eu colocaria essa linha aqui na minha matriz e devolveria essa matriz, né? Só que se eu fizer isso, eu mandar imprimir, por exemplo, identidade de 3, a gente tem a matriz 3 por 3, né? Porque eu estou falando que ela tem n linhas, n colunas, né? Mas cada linha eu estou colocando zeros, tá? Então isso aqui é fácil da gente consertar, eu só quero ver se I for igual a J, então eu quero colocar 1. Se não, eu quero colocar 0. Tá? E aí sim a gente tem a nossa matriz identidade que a gente queria. Quando I é igual a J, é 1. Quando I é diferente de J, é 0. Tá? Só mostrar o que eu estava fazendo antes, ao invés de ter essa variável linha, se eu preferir,
eu posso fazer simplesmente o seguinte. Esse append que eu estou fazendo no final, eu posso fazer ele no começo, com uma lista vazia, né? E aí agora aqui eu vou, ao invés de linha não é uma coisa que existe mais, mas o que a gente tem é matriz I. Né? Então, eu estou falando, eu fiz um append da linha vazia, né? E aí eu posso acessar essa linha chamando matriz I, porque matriz I é uma lista. Tá? E note que a gente tem o mesmo resultado aqui que antes. Tá bom? Legal. Vamos para o próximo exercício. Faça uma função que, dado uma matriz, imprime a matriz nessa representação usual que a gente está acostumado, como essa daqui, né? Não como essa que o Python vai imprimir aqui para mim. Tá? Então, digamos que eu tenho, por exemplo, essa matriz M. Tá? Inclusive, aqui no Python, eu posso escrever isso de um jeito bem bonito. Tá? 4, 5, 6. Então, tem uma matriz de 2 linhas, 3 colunas. Essa matriz M. Tá? E aí o que eu quero é uma função imprime, que recebe a matriz M e imprime ela aqui. Tá? E aqui eu vou só chamar imprime de M, para poder imprimir essa matriz M que eu criei aqui. Bom, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que percorrer as linhas e colunas dessa matriz M, né? Então eu tenho que... tem duas formas de fazer isso, tá? Eu vou mostrar uma forma primeiro, depois outra. Então, se eu pegar a len de M me diz quantas linhas a matriz tem, certo? Então, aqui nesse caso vai ser 2. Tá? E aí, se eu escrever for j em range de len de mi, mi é a iésima linha da minha matriz, né? Contando de 0. Se eu pegar o len dessa linha aqui, né, vai me dar 3, que é o número de colunas que eu tenho na minha matriz. Tá? E aí o que eu vou querer fazer é imprimir M e J. Tá? Só que se eu só fizer isso, não vai ficar bom. Vamos rodar. Imprimir 1, 2, 3, 4, 5, 6, cada número numa linha. Bom, o que eu quero fazer? Eu quero imprimir dessa forma aqui, né? Então, o que eu poderia fazer é, por exemplo, imprimir um espaço. Não, na verdade, eu vou fazer diferente. Tem várias formas de fazer, tá? Depende do jeito que você quer fazer. Eu vou falar que, ao invés de dar um barra N, que é o que está acontecendo aqui, né? Está quebrando a linha, eu quero que separe por espaço. Tá? Então, eu quero, após cada número, escrever um espaço. Bom, mas aí a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 na mesma linha, né? Porque o que eu preciso fazer é, após imprimir cada elemento de uma linha, eu preciso imprimir uma linha em branco. Então, se eu chamar só print, abre e fecha parênteses, só imprimo uma linha em branco. Tá? E a gente tem a apresentação da matriz como a gente quer. Só que um detalhe que às vezes pode ser importante é que nesse momento aqui tem um espaço após o 3 e após o 6. Tá? Se você não quiser isso, o que você pode verificar é algo desse tipo. Se J for igual a o último elemento da lista, então você pode imprimir ele direto. Se não, você imprime separado por espaço. E a gente vai tirar esse print aqui da linha 11. Tá? Então, o último elemento, eu imprimo ele e dou um barra N, porque eu não estou definindo o range. Os outros elementos, que não são o último dessa lista, eu imprimo um espaço depois. Tá? Então, a gente tem a mesma impressão, mas aqui não vai ter esse espaço depois. Tá? Ok. Tá? Então, a gente consegue imprimir a nossa matriz aqui. Legal. Exercício 4. Faça uma função que, dada uma matriz M,
e um escalar lambda, calcula lambda vezes n. E aí esse daqui eu vou chamar, sei lá, multiplica escalar, né, a matriz n lambda. Eu não posso chamar de lambda, eu vou chamar de L. Lambda é a palavra reservada do Python. Tá? Então o que eu preciso fazer é percorrer cada posição da matriz, né, cada posição M e J aqui, e fazer que MJ vezes igual a lambda, ao L. Tá? É isso que eu quero fazer. Então, para ir em range de len de M, para J em range de len de MI, certo? Eu quero fazer executar essa linha. Tá. E eu não preciso devolver nada aqui, porque assim como funções modificam listas, elas vão modificar também a matriz. Né? Então, se eu tenho essa matriz aqui do exercício anterior, aí eu vou, inclusive, copiar a função imprime, tá? Deixa eu copiar a função imprime. Então, se eu tenho essa matriz M, né? E eu fazer que a minha nova multiplica escalar M por 10 e eu mandar imprimir nova, a gente tem um erro. Ele disse que... Então vamos lá, vamos debugar isso. Ele reclamou da linha 4. Né? Ele reclamou da linha 4. Sim. É aquilo que eu tinha falado, né? Na verdade, eu quero imprimir a própria matriz M. Né? Deixa eu ver o enunciado. Eu quero calcular lambda vezes M e não alterar a matriz M. Então, vamos lá. A gente vai fazer diferente aqui. Bom, deixa eu mostrar. Isso daqui funciona, né? Tá? Só que esse daqui eu estou, de fato, alterando a matriz M. Se eu não quero alterar a matriz M, se eu quero obter o resultado a partir de lambda vezes M, que talvez faça mais sentido, né? Eu vou ter que criar uma nova matriz, começa vazia. Eu vou dar um append de uma nova linha, então a linha começa vazia em cada passo. E aí aqui sim eu vou fazer nova i ponto append de L vezes M de I, J. Isso. E aí eu quero devolver essa nova matriz. Tá? E aí sim, agora eu posso escrever nova igual multiplica escalar. E eu não estou alterando a matriz M, eu estou pegando uma nova matriz, que é 10 vezes M. E eu tenho que imprimir a matriz nova, não a matriz M. Isso. Então a gente tem o resultado que a gente queria. Tá? É importante essa distinção, se você quer que a função altere o objeto ou se você quer criar um novo objeto, né, alterado. Tá? Aqui talvez faça mais sentido ter um novo objeto, né, ter o resultado de L vezes M, de lambda vezes M. Tá? Exercício 5. Faça uma função que soma duas matrizes. Né? De novo, eu vou querer ter o resultado. Tá? Então, eu vou ter uma matriz, digamos, M, que ela é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí eu vou ter uma matriz N, que eu quero que seja, digamos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Quando eu somar as duas, tem que dar uma matriz só de 0. Né? Então, eu vou ter uma função chamada soma.
que recebe a matriz N, tá? E aí agora eu preciso percorrer as duas matrizes ao mesmo tempo, somando e colocando numa matriz nova. Tá? Então, temos uma matriz nova aqui, nova igual a vazio. Tá? E aí, para ir em range do len de M, então, para cada linha da matriz M, né, eu vou ter que colocar uma linha nova nessa matriz, perdão, né, e para cada coluna, aqui, cada posição dessa linha, cada coluna da linha, né, eu quero colocar em nova i o append de n i j mais n de i j. E aí eu quero devolver essa nova matriz. Eu vou copiar a função de impressão aqui, só para ficar mais fácil de ver. E eu vou ter uma matriz nova aqui, digamos que é a soma de n com n, e aí eu quero imprimir essa nova. Tá? E a gente tem o resultado que a gente queria, que é tudo zero. Tá? Então eu estou percorrendo cada linha, cada coluna, e eu estou guardando qual é o índice, né? Aqui eu poderia ter feito for, digamos, linha em m, tá? Para percorrer cada linha, e depois, por exemplo, for valor em linha alguma coisa. O problema é que se eu fizer isso, né, eu não sei os índices, então eu não consigo acessar essa outra matriz n ao fazer isso. Tá? Eu posso, deixa eu mostrar aqui, que eu poderia fazer isso aqui, ó. Vamos voltar no exercício de multiplica escalar. Né? Eu tenho a minha nova matriz, aí sim aqui eu poderia escrever para cada linha na matriz n, tá? Para cada valor nessa linha, né? Então o que eu quero fazer para cada linha? Eu vou fazer um append de uma lista vazia, porque a nova linha é uma nova linha dessa matriz chamada nova, para cada valor. Nem isso eu consigo fazer. Eu consigo fazer do outro jeito, né? Deixa eu ver. Deixa eu dar um nome aqui. Nova linha. Tá? Eu posso fazer isso daqui. Então, nova linha, ponto, nova linha, ponto append, L vezes esse valor. Tá? E aí sim eu vou fazer nova, ponto append, nova linha. Tá? E devolvo nova. Só para mostrar que isso funciona. Tá aqui o resultado que a gente queria. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Tá? Então isso é outra forma de eu percorrer os valores da minha matriz, né? Então eu estou percorrendo linha a linha, e aí depois valor a valor de cada linha. Tá? Mas aí eu não sei quais são os índices, e isso pode ser ruim. Por exemplo, aqui na função imprime, eu queria saber os índices para poder fazer um print de um jeito ou de outro jeito. Tá? Então tem que saber qual é a melhor forma de fazer. Tá? Então, exercício 5 foi. Exercício 6, faça uma função que transpõe uma matriz. Lembrando que transpor uma matriz, né? Se eu tenho uma matriz M, deixa eu copiar ela aqui, né? O resultado que eu espero ter é basicamente o seguinte: eu quero ter uma matriz, se eu tenho matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, né?
eu quero ter o que era a primeira linha tem que virar a primeira coluna, o que era a segunda linha tem que virar a segunda coluna, tá? E assim por diante. Tá? Então, o resultado que eu deveria ter, digamos, é uma matriz N, que é a matriz 1, 4 na primeira linha, 2, 5 na segunda linha e 3, 6 na terceira linha. Tá? Então, tinha tinha 3 colunas, agora eu vou ter 3 linhas. Tinha 2 linhas, agora eu vou ter 2 colunas. Tá? Então, é isso que eu preciso fazer. Tá? Então, esse é o resultado que eu preciso obter aqui. Então, eu quero uma função, transpõe, que recebe a matriz M. Tá? E aí, eu preciso colocar esses valores nessa, para criar essa matriz N, nessa matriz nova. Tá? Só que o problema é o seguinte, essa matriz eu acesso linha e coluna, né? Então, quando eu escrevo MI, estou falando linha I, e aí depois coluna J. De certa forma, o que eu preciso fazer é que N de J I seja igual a M de I J. Tá? Então, é isso daqui que eu preciso fazer, né? Para transpor. Tá? Então, quem estava na posição IJ vai para a posição JI. Tá? Só que eu preciso preciso ter as listas dos tamanhos certos, tá? Para poder fazer isso. Então, eu vou fazer uma linha... vou olhar qual que é o tamanho dessa matriz M e guardar isso. Tá? Então, o número de linhas que ela tem é len de M. O número de colunas que ela tem é len de M0. Tá? Estou supondo que ela não é uma matriz vazia. Daria para verificar e dar lançar uma exception, tá? Mas se eu tentar acessar M0 e M0 não existir, já vai ter exception de qualquer forma. Tá? Agora o que eu preciso fazer é construir essa matriz nova, só que ela é uma matriz C por L, não L por C. Tá? Tem algumas formas de a gente fazer isso. Eu acho que uma possível seria o seguinte, eu posso usar a minha função que cria uma matriz, né, para reutilizar o código aqui. Tá? E aí eu vou falar que a minha nova matriz é igual a cria matriz, certo? Só que agora, ao invés de ser linha por coluna, eu quero coluna por linha. Tá? Então eu quero inverter as dimensões da matriz M que você me der. Aí agora sim é fácil, eu para cada I em range de L, para cada J em range de C, né? Então cada elemento, cada posição MJ da matriz M, eu faço que nova JI é igual a MIJ. E aí depois eu devolvo essa nova matriz. Tá? Então, deixa eu também copiar a função de impressão. Né? Então, se eu mandar imprimir a transposta da matriz M, a gente tem o resultado que a gente queria. Primeira linha 1, 4, segunda linha 2, 5, terceira linha 3, 6. Tá? Então, isso daqui é uma coisa que facilita aqui para fazer a transposta da matriz. Eu estou primeiro criando ela cheia de zeros, né? E aí depois eu estou colocando os valores MJ em cada posição JI. Legal. Então acho que isso deu para ter uma noção básica de como usar matrizes, né? Então você cria listas de listas, então tem uma forma aqui meio que de criar, né? Tem que criar uma lista e tem que ficar adicionando listas nela, e em cada uma dessas listas adicionar valor, né?
como acessar, como imprimir, acho que deve ter ficado claro pelos exercícios. Tá? Agora a gente vai fazer um exercício um pouquinho mais complicado, que é o seguinte, dado uma matriz A, que é N por M, e uma matriz B, que é M por P, o produto, a multiplicação de A por B, né, é a matriz C. Tá? Essa matriz C, ela tem N linhas e P colunas, né? Então o número de linhas da matriz A e o número de colunas da matriz B. Né? E a posição IJ dessa matriz C é igual a esse somatório, né? Onde a linha de A está fixa, a coluna de A está fixa, desculpa, aqui deveria ser um J, tá? BKJ, aqui. Né? E você varia esse K aqui, né? Então você vai pegar posição 1 da linha I da matriz, linha I da matriz A vezes o primeiro elemento da coluna J da matriz B, e aí você soma isso, o segundo elemento da linha I da matriz A vezes o segundo elemento da coluna o segundo elemento da coluna J de B e assim por diante. Tá? Então o exercício vai fazer uma função que multiplica duas matrizes. Então deixa eu escrever duas matrizes aqui, né? M. Então eu vou fazer uma matriz 2 por 3, digamos. Deixa eu pensar. 2 por 3, outra 3 por 2, digamos. Tá? Então, vou pegar bonitinho aqui. Então, minha outra matriz M, eu vou escrever ela. Uma matriz, essa daqui é uma matriz 2 por 3. Aí essa daqui ela tem que ser 3 por alguma coisa. Tá? Vou fazer ela 3 por 2. E vou colocar valores, sei lá. Chutando qualquer valor aqui. Tá? Então, por exemplo, a gente, quando for calcular, deixa eu chamar igual está no enunciado, essa é a minha matriz A, essa é a minha matriz B. Tá? Então, C de 0, 0, o que eu tenho que fazer? Eu venho para linha 0 de A, para a coluna 0 de B, que são 3, 5, né? E faço o que a gente chama de produto interno. Então, multiplico 1 por 1, dá 1, né? 1 por 1, 1 por 1, aí 2 por 3 e 3 por 5. Três por 5, tá? Então isso daqui dá 1 mais 6 mais 15, né? Que dá 22. Bom? E assim por diante, né? Então a minha função aqui, def multiplica, recebe A e B, tá? Então o que eu preciso fazer? Eu tenho que criar essa matriz C para guardar o resultado, tá? Para simplificar, eu vou criá-la como uma matriz de zeros. Então, eu acho que vai ser mais simples. Tá? Bom, a minha matriz A, ela é N por N, tá? E a minha matriz B é M por P. Então, eu vou pegar também o número de colunas aqui da minha matriz B. Tá? Estou supondo que você me deu matrizes que dá para multiplicar, tá? Que o número de linhas de B é o número de colunas de A, tá?
poderia fazer uma verificação e dar um raise aqui se isso não fosse verdade. Não vou me preocupar com isso, porque não é a essência do exercício. Tá? Então, minha matriz C é uma matriz que vai começar com uma matriz de zeros, tá? Que ela é N por P. Tá? E agora, o que eu preciso fazer é preencher cada uma das posições da matriz C. Tá? Então, para cada I em range de N, para cada J em range de P, tá? O que eu quero fazer é preencher C e J. Né? Para isso, eu vou ter que calcular qual que é a soma da linha. Soma da linha, não, desculpa. Fazer essa soma aqui, né? Pegar cada elemento da linha I da matriz A com cada elemento da coluna J da matriz B, multiplicar os dois e somar. Tá? Então, eu vou começar aqui um soma igual a 0, e aí cada elemento desse vai ser o késimo elemento. Então, para K em range. E quantos elementos eu tenho aqui? O número de colunas de A, que é a mesma coisa que o número de linhas de B, né? Que é esse M aqui. Então, para cada K no range de N, eu vou fazer a minha soma é mais igual a... Eu quero pegar, então, o A I, K, então linha I, coluna K, multiplicado pelo BKJ. Linha K na coluna J que você pegou. Tá? E esse cara aqui, CIJ, é igual a soma. Tá? E aí depois eu devolvo C, matriz C. Tá? E aí eu posso copiar a função de impressão aqui. Só para a gente ver o resultado. Então eu posso agora mandar imprimir, multiplica A por B. E a gente tem o resultado aqui, né? C00 era 22, como eu tinha calculado na mão. Tá? E aí dá para vocês verificarem os outros valores. Só para mostrar o que daria para fazer diferente aqui, como C e J já começa como 0, eu não preciso usar essa variável soma, tá? Então, eu posso simplesmente tirar a soma daqui. E deixar simplesmente C e J aqui. Tá? Então, eu somo esse A e K vezes BKJ na posição C e J aqui. Tá? Então, isso daqui me dá o resultado que eu queria. Bom, então esse é um exercício um pouco mais difícil, envolve, né, 3 fors encadeados, né? Mas é a aplicação da fórmula direta de multiplicação de matrizes, tá? A única coisa que eu estou fazendo aqui é criar uma matriz já de zeros, porque isso deixa mais fácil o meu trabalho. Tá? Se eu não quisesse criar a matriz C aqui, dá para fazer também, eu vou mostrar rapidinho, tá? Então eu poderia fazer o seguinte, C começar com uma matriz vazia, né? Agora, para cada I em range de N, eu vou precisar de uma linha nova para essa matriz C, né? Que começa vazia. E agora, para cada J em range de P, né? Eu vou ter que colocar CI append, e aí eu vou começar esse cara com o valor 0. Tá? Então, quando eu estou fazendo CI.append 0, eu estou colocando 0 na posição J, então CIJ é igual a 0, e aí depois eu estou fazendo a conta normalmente. Tá? Mas tudo bem, né, usar a função auxiliar aqui, se isso deixa o seu código mais fácil de entender e ser mais fácil para você programar. Bom, vamos ver uma aplicação do que a gente aprendeu nesse vídeo. Tá? Então, imagens, no fim das contas, são matrizes de pixels. Né? Por exemplo, se você tiver uma imagem preto e branco,
você só precisa de um bit por pixel, né, para dizer se o bit é preto ou se ele é branco. Tá? Então, por exemplo, 1 pode indicar que ele é preto, 0 indicar que ele é branco. Tá? Quando você tem uma imagem com escala de cinza, né, só preto, escala de cinza, eu quero dizer, você tem preto e branco, mas você tem os tons de cinza no caminho, tá? Em geral, esses tons de cinza são indicados, você indica 256 possibilidades de tom de cinza, tá? De 0 a 256. Desculpa, de 0 a 255, por isso que dá 256. Outra forma que a gente usa na computação é o RGB, tá? Nesse caso 24 bits. Tá? Então cada posição tem 3 valores, cada pixel tem 3 valores, né? De 0 a 255, indicando quanto você tem de vermelho, red, quanto você tem de verde, green, e quanto você tem de azul, blue. Tá? E aí você tem outros modelos também, tá? Para representar as imagens e aí varia, dependendo do modelo, quantos bits você tem na sua imagem, tá? E assim por diante. E a gente tem também vários formatos de arquivo de imagem, né? JPG, PNG, GIF, TIFF, etc. Tá? Então cada um vai dizer como é uma regra de como escrever um arquivo, que é uma imagem, tá? Para que o computador possa interpretar. A gente vai usar um que é particularmente fácil de trabalhar, que é o arquivo PBM, tá? Que é um arquivo preto e branco muito fácil de lidar. Tá? Então está aqui um exemplo de um arquivo PBM. Tá? Ele sempre começa com esse P1, porque além do PBM existem outros formatos da mesma família para imagens em escala de cinza e imagens coloridas. Tá? Então eles convencionaram que para representar o arquivo preto e branco, você tem que colocar um P1 aqui no começo. Tá? Quem criou o arquivo define essa regra. Aí na segunda linha, você tem o número de colunas na sua imagem, né, número de pixels numa coluna, e número de linhas na sua linhas de pixels na sua imagem. Tá? E aí, depois, é basicamente a imagem, como é uma imagem preto e branco, tá? O bit 1 vai indicar preto e o bit 0 vai indicar branco. Tá? Então, eu estou falando, olha, primeiro pixel, primeira linha, primeira coluna, você tem um pixel branco. Primeira linha, segunda coluna, você tem um pixel branco, e assim por diante. Então, a primeira linha aqui é só pixels brancos. A segunda linha, na linha 2, coluna 2, eu tenho um pixel preto, e assim por diante. Tá? E aí, se eu olhar aqui, talvez você não consiga ver muito bem, mas quase que dá para ler essa figura. Tá? Por exemplo, eu vou deixar em vermelho os uns. Tá? Isso é uma figura que escreve MC102. Tá? E aí a figura resultante é essa daqui. Tá? Então, cada quadrado desse é um pixel, né? Vários deles são brancos. Então, por exemplo, essa linha de zeros aqui é uma linha de zeros, é uma linha de pixels brancos que eu tenho aqui em cima. Tá? Então, é uma figura, pode ver que a volta da figura são tudo pixels brancos, então a volta aqui do arquivo é tudo zero, né? E assim por diante. Tá? Então a gente vai trabalhar com essa imagem, tá? Então a gente vai fazer um exercício meio que só com 4 partes. Tá? A gente quer fazer uma função que lê do terminal o conteúdo de um arquivo PBM. Eu ainda não vou ler o conteúdo direto do arquivo, tá? Porque eu vou falar de arquivos numa aula futura. Tá? Então ainda não ensinei vocês a lerem um arquivo, escreverem um arquivo. Logo, logo vocês vão saber como fazer isso. Tá? Então, faça uma função que lê do terminal o conteúdo de um arquivo PBM, faça uma função que, dada uma matriz, escreve no terminal também o conteúdo de um arquivo PBM. Tá? Faça uma função que, dada uma matriz de zeros e uns, nega a matriz, isso é, o que era 0 vira 1, o que é 1 vira 0. E aí depois eu quero que você combine os 3 exercícios anteriores para inverter as cores de uma imagem PBM. Tá? Então, a primeira coisa é ler do terminal o conteúdo no arquivo PBM.
Tá? Então, aqui, exercício 8. Deixa eu abrir também a imagem aqui para vocês verem. Tá? Então, esse daqui é um arquivo PBM, é aquela imagem que está no slide. Né? Então, eu quero ler do terminal o conteúdo de um arquivo PBM e eu quero devolver a matriz, né, de bits. Tá? Então, def leia, digamos. Tá? Então, a primeira coisa, eu tenho esse P1 aqui, né? Então, eu vou ler essa linha e ela meio que não serve para nada para mim, tá? Então, eu vou só ler e descartar esse P1. Aí, depois, eu tenho que ler esse... Deixa eu fazer assim, ó. Então, esse cara está lendo o P1. Tá? Agora, eu preciso ler esse 25 e 7. Né? Tá? Então, o que eu quero fazer? Eu vou ler essa linha aqui, né, 25, 7. Tá? Bom, mas são dois valores separados por um espaço. Tá? Então, na verdade, o que eu vou fazer? Isso, tudo bem, vou deixar assim. Tá? Não, vou fazer diferente. Eu vou usar aquele método split, tá, de strings para pegar o 25 e o 7 aqui, tá, nessa linha aqui. Essa linha vai ser então uma lista, né, onde linha 0 representa o número de colunas que tem na figura e linha 1 o número de linhas que tem na figura. Tá? Então, eu vou colocar aqui como C, eu vou converter linha 0, tá? Isso aqui é número de colunas, tá? E L, eu vou converter linha 1. Isso daqui é o número de linhas, tá? Então, li já esse cara, né? 25 e 7, por exemplo. E agora eu tenho que ler cada uma dessas linhas do meu arquivo. Tá? Então, quantas vezes eu vou fazer isso? L vezes, né? Então, para ir em range de L, eu vou fazer um input para ler aqui uma linha. Ler uma linha de pixels. Certo? E aí, eu vou guardar qual que é essa linha de pixels. Tá? E eu já vou fazer de novo split nela para ter cada um desses valores. Tá? Só que cada um desses valores vai ser uma string e eu vou precisar converter para uma para int, tá? Então, para j em range de c, o que eu quero fazer é converter para int essa linha j, tá? Bom, mas onde eu vou guardar isso? Eu preciso guardar isso numa matriz, tá? Então, eu vou ter uma matriz M aqui, ela começa vazia, né? Aí eu vou colocar para cada linha L aí da imagem, eu vou ter que criar uma linha vazia para essa matriz, né? E aí, para cada coluna J dessa linha, eu tenho que fazer um append de um novo valor. Qual é esse novo valor? É esse daqui, né? É converter essa linha J para inteiro. Tá? Então, eu criei a matriz vazia, eu adiciono uma linha aqui na linha 14, né? Para cada linha de pixels, adiciono uma linha nova. Eu leio essa linha do terminal, tá? E aí para cada coluna dessa linha, eu tenho que adicionar um novo valor na minha matriz, que é int linha j. Bom? Ok.
certo? E aí eu tenho que devolver a matriz M. Tá? Só para antes da gente seguir com o exercício, vamos só pegar essa função de impressão aqui e vamos ver se eu estou fazendo tudo certo, né? Porque se minha leitura estiver errada, isso vai me atrapalhar todo o resto, tá? Então eu vou falar que M é igual a Leia, tá? E aí depois eu vou mandar imprimir M. Bom, agora seria muito tedioso se eu mandasse executar aqui o exercício 8 e eu tivesse que escrever P1, 25, 7, e aí depois escrever cada um desses zeros e uns aqui, certo? Então eu não vou fazer isso. O que eu vou fazer é usar um comando. Deixa eu ver, deixa eu ir para a pasta certa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar o Python executar o exercício 8.py e eu vou usar no terminal, tá? Eu posso fazer isso no terminal do Linux e do Mac, do Windows eu não tenho certeza, eu posso escrever menor, tá? E algum nome de arquivo. Se eu fizer isso, eu estou redirecionando o arquivo para a entrada. Então, ao invés de eu digitar o conteúdo do arquivo mc102.pbm, ele vai pegar automaticamente o conteúdo desse arquivo. Tá? E eu errei porque no exercício 8 que eu quero. Eu digitei errado aqui, exercício 8. Tá? E aí eu tive algum erro, tá? Então quando eu executei aqui na linha 30, quando fui imprimir, né? Então tem algum bug no meu código. Vamos olhar o código, a gente sabe que a função imprime é para estar certa, né? Então o que deve ter algum bug é aqui na hora que eu tô fazendo essa função leia. Ao invés de usar a minha função imprime, deixa eu usar a função imprime do Python. Eu já achei qual que é o bug, mas quero mostrar para vocês. Então, ao invés de chamar imprime M, eu vou imprimir mesmo a lista M para debugar. Tá? Vou executar de novo aqui. E olha só o que aconteceu. Isso daqui não é a matriz que a gente esperava, né? Tem uma linha vazia, aí tem uns zeros, aí tem uma linha vazia, aí tem uns outros zeros e uns bits, né? E assim por diante. Por quê? Porque aqui na linha 25, o que eu estou fazendo na linha 25? Né? Eu criei a matriz M vazia, aí depois eu criei uma linha nova para a matriz M, e aí eu quero dar append do valor que eu li nessa linha. Só que eu esqueci de colocar o I aqui. Tá? Então eu estava dando append na lista M, então eu estava adicionando os valores na lista. Tá? O que eu tinha que fazer era adicionar nessa primeira lista aqui. Né? Então eu vou executar de novo. Opa, não assim. Vou ficar assim. Certo? E agora sim, ó, eu tenho uma primeira linha só de zeros, aí depois uma outra linha, e assim por diante. Se eu mandar imprimir usando a minha função, eu tenho lá a matriz do jeito que eu queria e quase que dá para ler MC102 aqui. Se você forçar um pouquinho, acho que você consegue enxergar um M, um C, um 1, um 0 e um 2. Tá? Legal. Então a gente está conseguindo ler o arquivo. Agora a gente precisa ser capaz de gerar um arquivo no formato PBM. Tá? Então eu vou dar uma matriz M, eu vou querer escrever a matriz M nesse formato do arquivo PBM. Tá? Então eu tenho que escrever sempre P1 no começo do arquivo, que faz parte do formato do arquivo. E aí eu preciso do número de linhas, primeiro o número de colunas, tá? E depois o número de linhas. Então eu tenho que imprimir o número de colunas da matriz e depois o número de linhas da matriz. O print aqui vai colocar o espaço automaticamente. Então, podemos chamar de escreva M
e executar aqui. Pode ver, eu escrevi P1 257. O objetivo é que a gente consiga de volta esse mesmo arquivo, né? Porque eu estou passando a matriz M que eu li. Tá, então, agora a única coisa que eu tenho que fazer é imprimir cada um dos valores da minha matriz M, né? Inclusive, eu posso só chamar imprime M aqui, né? Pronto, eu imprimi a matriz M aqui do jeito que eu queria. Tá? Ótimo. Então, quando eu uso um menor, como se eu estivesse falando, esse arquivo entra nesse programa. Tá? Dá para fazer o contrário, dá para fazer esse programa manda alguma coisa para um arquivo. Então, vou chamar de teste PBM. Tá? Note que nada é impresso aqui, mas foi gerado um arquivo teste PBM com esse conteúdo. Tá? E agora eu vou abrir esse teste.pbm para mostrar para vocês que é de fato a mesma imagem. Tá? Então a gente conseguiu copiar a imagem até agora. Né? A gente conseguiu ler um arquivo e soltar a cópia dele. Parece bom. Agora, a terceira parte é fazer uma função que, dada uma matriz de zeros e uns, nega a matriz. Tá? Então, cada posição que era 0 vira 1 e cada posição que era 1 vira 0. Tá? Eu vou fazer isso alterando a própria matriz. Tá? Nega. E eu passo a matriz M. Tá? E aí, isso daqui eu só tenho que percorrer a matriz. Né? Então, para cada I em range do len de M0, para cada J em range, que é M, não M0, len de M0, né? Então eu estou olhando para cada linha, para cada coluna, tem M0, len de M0 colunas, né? Eu vou fazer aqui M de J, bom, eu deveria fazer uma coisa assim, né? Se M de IJ for igual a 1, deveria ir para 0. E se se MJ era 0, deveria ir para 1. Então eu vou fazer uma coisa, que é um truque que a gente pode fazer para binários, para negar ele. Quero fazer isso daqui, ó, 1 menos MIJ. Né? Porque se MJ é 0, isso daqui vai dar 1. E se MJ é 1, isso daqui vai dar 0. Tá? Então isso daqui é uma forma de negar esse número binário. Tá? E é isso. A gente negou a matriz M. Tá? Então eu vou primeiro... então eu li a matriz M, eu vou negar essa matriz M e eu vou escrever essa matriz M no terminal. Tá? Então, tá aqui ela negada, né? Então tinha, por exemplo, uma linha toda de zeros, agora tem uma linha toda de uns. E eu vou criar um arquivo aqui, saída PBM. Tá? Então tá aqui a saída PBM e eu vou abrir esse saída PBM para vocês verem. Tá aqui, então a imagem negada. Os bits que eram 1, agora são 0, os bits que eram 0 são 1. Tá? Então a gente conseguiu usar matrizes no Python aí para trabalhar com imagem. Inclusive, eu acho que é uma coisa legal de brincar, tá? Eu acho que se você fizer essas funções de leitura e escrita nesse formato PBM, tá? Você pode, por exemplo, brincar de rotacionar a figura, de espelhar a figura, de fazer várias coisas, tá, com a figura para exercitar o uso de matrizes e a programação em geral. Né? Pensar, o que eu preciso fazer para rotacionar uma figura 90 graus? E se eu quiser rotacionar uma figura 45 graus, o que eu faço? Como que eu poderia fazer isso? Né? E assim por diante. Também dá para você lidar com escala de cinza, se você quiser, tá? Tem um outro formato de arquivo, que ao invés de ter de 0 a 1, você vai ter de 0 a 255, tá? Para indicar a escala de cinza. Tá? Bom, continuando aqui, as matrizes que a gente viu têm duas dimensões, né?
linhas e colunas, mas a gente pode querer ter matrizes com mais dimensões. Tá? Então, por exemplo, um vídeo é uma sequência de imagens. Né? Imagem é algo bidimensional, mas vídeo é tridimensional, porque você tem a noção de tempo. Se você tem imagens coloridas, cada linha e coluna você tem 3 valores, ao invés de um valor só. Então, a matriz também é tridimensional, né? Ela tem 3 dimensões, linha, coluna e profundidade. Tá? Só que isso aqui é fácil de resolver. Quando a gente tinha uma dimensão, a gente usou lista. Quando a gente tinha 2 dimensões, a gente usou listas de listas. E agora, quando a gente tem 3 dimensões, a gente usa listas de listas de listas. Tá? E assim por diante. Então, você pode pôr lista, dentro de lista, dentro de lista, dentro de lista, quanto você precisar, para o número de dimensões que você precisar. Bom, às vezes, quando a gente vai usar lista, às vezes a gente vai fazer uma matriz, ao invés de usar uma lista de lista, a gente tem que usar uma lista por questões de eficiência, tá? Principalmente se tiver uma coisa com muitas dimensões. Mas ainda assim, para matrizes, a gente quer trocar de listas para lista. Nunca faça isso, a não ser que seja um problema no seu código que você conseguiu detectar, tá? Eu vou ensinar uma coisa que é uma otimização, mas otimizações elas devem ser usadas quando são necessárias, não sempre. É muito importante que o seu código seja mais legível do que ter uma eficiência absurda, tá? Até o momento que você precisa de fato dessa eficiência, e aí você vai perder a legibilidade do código para ter algo mais complexo, mas porque você precisa. Tá? Então, o que a gente precisa fazer? Ao invés de ter uma matriz, uma lista de listas, eu vou ter só uma lista. Tá? Então, eu preciso de uma função que seja objetora, tá, entre posições ij da matriz e as posições k da lista. Tá? Então, dada uma posição da matriz, eu posso querer a posição na lista relacionada. Tá? Então, por exemplo, na hora de acessar o valor. E dada uma posição da lista, posso querer a posição da matriz. Sei lá, por exemplo, na hora de imprimir a matriz. Tá? Então, o que eu quero fazer é o seguinte. Ao invés de ter essa matriz 3x3 aqui, eu quero ter uma lista de 9 elementos, né, número de linha vezes número de colunas, que os valores da matriz é como se você lesse linha a linha da esquerda para a direita, de cima para baixo, a sua matriz. Tá? Essa é a ideia de linearização de índices. Eu programo pensando que eu tenho uma matriz M que é assim, mas na verdade eu tenho uma lista que é assim. Tá? Eu quero conseguir pensar numa lista assim, como se fosse uma matriz assim, e vice-versa. Tá? Então vamos pensar o que a gente precisa fazer. Essa posição 0, 0, ela deve ir para esse índice 0. Depois 0, 1 tem que ir para o índice 1. Né? Então, esse no 0, esse no 1, esse no 2, tá? E aí, o último elemento da linha, no caso aqui o 2, né? Ele é o elemento da posição 0, m-1, porque a gente tem m colunas. Né? Ele deve ir para o índice m-1. Mas e o próximo? O próximo elemento da matriz, quando eu leio da esquerda para a direita, de cima para baixo, agora está na próxima linha. E ele deve ir para a posição M. Né? Então, o 1, 0 deve ir para o índice M. Agora, o 1, 1 para M mais 1. E assim por diante. Até que o M menos 1, ele deve ir para a posição 2M menos 1. Por quê? Se o 1, 0 foi para a posição M, o 1 para M mais 1, o 1, 2 para M mais 2, e assim por diante, né? O 1i vai para a posição M mais i. Então, 1m menos 1 deve ir para M mais M menos 1, ou seja, 2M menos 1. Tá? De forma geral, você precisa que o IJ vá para o índice I vezes M mais J. Né? Olha só, o 2,0 iria para 2M. Né? Então, o 0, 0 vai para 0. O 1, 0 vai para M. O 2, 0 vai para 2M. O 3, 0 vai para 3M. Né? Então, quando eu pego a linha, o índice I deveria ir para I vezes M. Né? E o J é o deslocamento que você tem da coluna. Né? Se você está
na coluna 0, você vai para I vezes M mais 0. Se você está na coluna 1, você vai para I vezes M mais 1. Né? Até se você está na coluna M menos 1, você vai para I vezes M mais M menos 1. Tá? Legal, então, dada uma posição da matriz, eu posso ir para a lista, né? Fazendo essa conta, I vezes M mais J. Mas como que de uma posição da lista eu consigo voltar para a matriz? Bom, a gente sabe que a posição IJ tem que ir para o índice IM mais J, então o IM mais J tem que voltar para IJ, certo? Tá? Então, como que de uma posição K da lista para a matriz? Bom, o K, então, ele é da forma I vezes M mais J, né? E eu preciso saber quantas linhas completas já foram formadas, ou seja, eu divido K, faço divisão inteira de K por M, para achar o I, e quantas colunas sobraram? Eu preciso fazer o resto da divisão de K por M para achar o J. Né? Então, esse é um número aqui, né, onde eu tenho um número que é I vezes M mais J, onde J é um número entre 0 e M menos 1. Né? Então, se eu divido por M, eu pego o I. Se eu faço o resto da divisão por M, eu pego o J. Tá? E aí vamos fazer um exercício que é fazer um programa que lê duas matrizes, soma as duas matrizes, tá? Imprime o resultado, só que a gente só pode usar linearização de índices. Tá? E desafio para vocês pensarem, né, vou mostrar o exercício agora, mas desafio para vocês pensarem é como linearizar uma matriz tridimensional, tá? Que tem linha, coluna e profundidade, tá? Transformando numa lista só. Então a gente quer ler duas matrizes, somar as duas e imprimir o resultado usando linearização de índices. Tá? Então, a gente vai ler duas matrizes aqui. Tá? Digamos que elas são N por N. Tá? E eu vou ler como se fosse assim, né? Digamos, como se fosse 2, 3, 4... 5, 6, 7. Né? Então eu vou ler cada linha e cada coluna. Agora a minha matriz M vai ser simplesmente desculpa, M é um péssimo nome. Ela vai ser simplesmente uma lista. Tá? Então eu preciso ler esses valores. Né? Então a linha que eu vou ler é um input split. Abre um espaço para poder ler o 2, 3 e 4, né? E aí eu vou fazer para cada x em linha, eu vou colocar nessa lista nova, só que antes eu vou converter para int. Então pode ser para float, por exemplo. X. Tá? Return nova. Tá. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou ler N eu vou ler M, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, int, já vou converter para inteiro aqui. Tá? E aí eu vou ler só uma matriz para começar, tá? E eu vou imprimir elas para vocês verem o que eu estou fazendo certinho. Mas eu vou ter uma lista dos números que foram digitados, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer aquele exemplo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu tenho duas linhas, 3 colunas. Então 2, 3, 4. Eu fiz alguma besteira. Eu esqueci, eu preciso fazer isso várias vezes, né? Eu preciso fazer isso for i em range de n. Eu preciso ler n linhas. Isso. Então eu vou ler n linhas do terminal colocando nessa matriz, nessa lista nova. Agora sim,
2, 3, eu tenho 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, olha só, a minha matriz é a 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá? Mas, como eu estou fazendo linearização, eu não vou ter lista de lista, eu vou ter essa lista de valores. Como que eu sei que é a matriz, por exemplo, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4 numa linha, 5, 6 e 7 na outra, e não, por exemplo, 2 e 3 numa, 4 e 5 na outra, 6 e 7 na outra? Por causa do valor do M. Tá? Eu sei que o meu M é 3, então eu sei que eu tenho que pegar valores de 3 em 3 para formar as linhas. Tá? Então agora eu sou capaz de ler matrizes, tá? Então eu vou ler a matriz A e vou ler a matriz B. Tá? Agora a gente quer... poxa, somar não é tão bonito, né? Vamos imprimir primeiro. Tá? Deixa eu deixar só a matriz A aqui. E vamos imprimir. Tá? Então eu quero imprimir a matriz A, só que eu preciso saber o número de colunas que a matriz A tem. Tá? Tenho que saber isso para poder pegar de M em M o número de elementos. Tá? E aí, tá. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar cada elemento de A que eu quero imprimir. Deixa eu ver. Estou pensando no jeito bom de fazer isso. Tá, então eu tenho que começar a imprimir a primeira coluna de A, certo? Então, vou fazer o seguinte. Eu vou percorrer, deixa eu chamar de K, que foi o que eu chamei de slide, essa lista A. Né? No fim das contas, ela é uma lista. Tá? Então, eu vou percorrer os seus possíveis índices. Tá? Só que se eu só imprimir A de I aqui, não vai funcionar, né? Então, porque eu estou imprimindo aqui 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eu errei alguma coisa. Eu esqueci de passar M aqui. De novo. 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eu esqueci o K. Aqui não é I. Agora vai. 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso. Então, isso daqui só imprimiu os valores da lista, né? Um por linha, por causa desse print da linha 16. Não, então, o que eu quero é fazer esse end aqui. Só que a gente já teve esse problema antes, né? Se eu imprimir agora, vai imprimir todo mundo numa linha. Então, eu preciso saber quebrar. E como é que eu sei quebrar? Né? Quando que eu dou um enter aqui? Tá? Então, do 0 até o len de A menos 1, eu quero que imprima numa linha. Tá? E aí, quando for... Então, eu quero fazer o seguinte. Se eu estou no... deixa eu escrever. Eu vou escrever uma coisa que não vai funcionar totalmente, mas eu quero mostrar um pouco. Tá? Se eu tiver no M-1, eu quero imprimir e dar um Enter. Se não, eu quero imprimir e dar um espaço. Tá? Então vamos executar isso. Eu vou mostrar. Quase funciona. Tá? 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parece que funcionou, né? Mas não funcionou e eu vou mostrar por quê. 3 linhas, digamos 2 colunas. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Olha, eu acertei a primeira linha, né? A primeira linha eu imprimi ela dando espaços. E quando eu cheguei no último elemento da primeira linha, então quando K era igual a M menos 1, eu dei um Enter. Mas eu não fiz isso para
os outros, né? Então, vamos voltar aqui no slide, tá? Se eu estou numa posição K da lista, né? Como que eu vou para a matriz? Bom, para descobrir o I e o J, o I eu faço K divisão inteira por M, e o J eu faço K resto da divisão por M, tá? Então, se eu fizer o K resto da divisão por M, isso me dá qual é a posição J, qual coluna eu estou. E aí, se eu olhar se isso é igual a M menos 1, eu vejo se eu estou na última coluna. Tá? E agora vocês vão ver que vai funcionar. Tá? E ele imprimiu corretamente a matriz. Tá vendo? Então, eu precisava ir de uma posição da minha lista para descobrir qual que é a posição J da matriz. No caso aqui, o I não me importa. O que importa é só o J para poder fazer a impressão. Tá? Agora, o exercício dizia que eu queria somar as duas matrizes. Só que somar as duas matrizes vai ser muito fácil, porque eu posso simplesmente somar as duas listas, elemento a elemento, tá? Que vai coincidir com o resultado de somar as duas matrizes. Né? Eu estou olhando para a matriz da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, se eu somar posição a posição da lista e imprimir como uma matriz, ou eu somar a matriz aqui, vai dar na mesma. Eu quero mostrar para vocês quando você tem uma coisa mais complexa para fazer. Então, o que eu vou fazer, na verdade, vai ser multiplicação de matrizes. Tá? E deixa eu achar aqui a multiplicação de matrizes que eu tinha. Estava aqui. Tá? Eu estou nesse exercício aqui. Bom, então, isso daqui é o código que eu tinha para multiplicação de matrizes, né? E para criar uma matriz, tá? Criar uma matriz agora é simplesmente receber um N com valor 0 e criar uma lista com esse valor, certo? Então, eu posso fazer assim, por exemplo. Tá? Isso daqui vai criar uma matriz, que na verdade é uma lista de tamanho N. Tá? Aí, eu vou também colocar que, para ler as duas matrizes, né, eu vou precisar ler uma matriz N por M, outra M por P. Tá? E eu vou ler uma matriz N por M e uma matriz N por P, que eu vou chamar de matriz B. Tá? E aí a matriz C vai ser multiplica A por B. Tá? E aí eu vou imprimir a matriz C. E essa matriz C eu preciso passar o número de colunas que a matriz C tem. Ela tem P colunas. Tá? Só que ainda vou ter que mudar um pouquinho essa multiplica. Tá? Quando eu recebo uma matriz A por B, agora, eu preciso saber o número de colunas que a matriz A tem, né, para poder saber de quantos elementos em quantos elementos eu pego. Tá? Então eu preciso saber esse M. Tá? E eu preciso saber também o número de colunas da matriz B, que é o P. Tá? Então aqui eu vou passar M e vou passar P. Tá? O número de linhas de... na verdade eu não preciso desse cria matriz. Não, vou usar o cria matriz, vai ser mais fácil. O número de linhas que a matriz A tem é o comprimento da lista A dividido pelo número de colunas que ela tem. Divisão inteira. Né? E o M e o P a gente já sabe. Tá? Então a minha matriz C é uma matriz de zeros, né? E ela é uma matriz de dimensão
N por P. Tá? Então eu vou precisar de uma lista de zeros de tamanho N por P. Tá? E aí agora que eu quero mostrar o truque. Tá? Aqui eu tenho essa expressão de matrizes. Tá? Então, CIJ mais igual a AI vezes K vezes BKJ. O que eu preciso fazer é, ao invés de usar IK, KJ e IJ, eu preciso usar a linearização de índices. Então eu preciso agora ir na direção contrária. Agora há pouco a gente precisou, dado K, achar o J. Agora eu preciso, dado IJ, achar o K, que é I vezes M mais J. Tá? Então eu vou fazer uma funçãozinha. Linearização. É muito comprido. Lin. Tá? Que quando você me dá um I e um J, e um M, tá? Eu devolvo para você I vezes M mais J, que é essa expressão aqui. Tá? E aí agora eu vou ter que fazer isso daqui. BKJ, na verdade, não é BKJ se fosse a matriz. Eu vou querer acessar a posição lin de KJ, só que eu tenho que passar também o número de colunas que a matriz B tem, P. E K, não, eu quero acessar a posição lin de IK e passar quantas colunas a matriz A tem, M. CIJ, não, eu quero acessar lin de IJ e passar quantas colunas a matriz C tem, P. Tá? Então, assim, o código fica mais complicado, mais difícil de entender, mais sujo, tá? Mas em alguns momentos você precisa disso por causa de eficiência. Vamos torcer para isso tudo dar certo. Então, N, digamos que é 3, M é 2, P, deixa eu ver, uma matriz 3 por 2, digamos 3. Né? Então eu tenho que entrar uma matriz 3 linhas, 2 colunas. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí uma matriz de 2 linhas com 3 colunas. Tá? Então deixa eu fazer o seguinte, só para ser um exemplo mais fácil. Sei lá, isso. Tá? E aí o resultado deu esse 1, 2, 1, 3, 4, 3, 5, 6, 5. Vamos ver se isso faz sentido. Se eu multiplicar essa linha por essa coluna, dá 1, certo? Essa linha por essa coluna dá 2, certo? Essa linha por essa coluna dá 1, certo? Né? E dá para ver que vai ser esse padrão sempre, né? Na primeira posição a gente pega o primeiro valor, na segunda posição a gente pega o segundo valor, na terceira posição a gente pega o primeiro valor de novo. Tá? Então a multiplicação está certa. Tá? Então não é uma técnica talvez muito fácil de entender, né? Mas tem que pensar isso, que você tem uma lista, que você vai imaginar ela como uma matriz, né? Quando você está num elemento da lista e você precisa pensar nele como um elemento da matriz, você calcula o I e J dessa forma, dividindo por M ou tirando o resto da divisão por M. E quando você está pensando num elemento da matriz, que é aqui, né? Eu tenho o I, J e K, então estou pensando em posições da matriz C, da matriz A, da matriz B, e eu preciso voltar para a lista, porque na verdade o fato, a informação que eu tenho está numa lista, eu tenho que ir de J para um índice, então eu faço I vezes M mais J. Tá bom? Então isso encerra o conteúdo de matrizes.